Oi, Núbia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Dia puxado por aí, Núbia? Pouquinho, né? Mas tá bom. Legal. Imagino que o seu esteja pior. A cara declara, mas tá dando certo, graças a Deus. Núbia, nossa fiel parceira aí no nosso curso, a gente já está longe, estamos em mandado de segurança hoje, né? As ações constitucionais. E assim seguimos. Então vamos ver sobre mandado de segurança. A propósito, Núbia, o que você se lembra sobre mandado de segurança? Para jogar, já para começarmos bem. Olha, se amanhã faltar, você já sabe por quê. Eu sei Que que é um remédio. abuso, Oi? que abuso, né, Núbia? Você A abusa. pessoa, a única que aparece ainda se coloca numa situação dessa. Mas eu sei Tá que vendo? você é estudiosa, então vou aproveitar aí para relembrar. Vamos ver o que você já sabe Então sobre tá. O mandado de segurança é um remédio constitucional que ele serve para ser interposto quando você tem um direito líquido, certo e exigível, né, que foi violado. isso. Perfeito. E o que é um direito líquido certo e exigível? Tá vendo? Não falo que você abusa? É, Então já deu meia aula, agora vamos para a segunda parte. então, essa parte aí eu vou ter que ver o exemplo para me lembrar. Entendi, entendi. Então, boa, vamos começar com alguns exemplos, dois exemplos, para a gente se lembrar mais ou menos situações que abrem a possibilidade de impetração de mandado de segurança. Só recapitulando que, dentre as ações constitucionais, nós temos o habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, tá? O que mais que a gente tem? O habeas data. São essas as cinco ações que a gente vê nessa parte nas ações constitucionais, que é um desdobramento da jurisdição constitucional, que por sua vez é um desdobramento do processo constitucional. Então, pensando em cadeia de gênero para espécie, você coloca lá em cima processo constitucional, depois você desmembra em princípios constitucionais, que seria um caminho para o estudo do processo constitucional, e não é essa a nossa opção. A outra opção é a jurisdição constitucional, essa sim a porta que nós abrimos e que temos estudado. E na partir da jurisdição constitucional a gente abre outras duas portas, que é ou para controle de constitucionalidade ou para as ações constitucionais. Controle de constitucionalidade já vimos com vagar, então a outra possibilidade são as ações constitucionais. E agora que entramos nessa porta das ações constitucionais, aí sim nós temos cinco portas à nossa frente: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. A porta do habeas corpus, nós já adentramos, ficamos por lá quase 1h30, né? Ao ponto de provocar rebuliço aqui na aula, porque demorou para caramba, mas enfim, habeas corpus era legal, né? A gente confessemos. Saímos de habeas corpus e, pela lógica, nós entraríamos agora em habeas data. Mas a gente vai deixar habeas data para a última aula, porque é um conteúdo menor, que dá para ser visto junto com a ação popular, e vai ver hoje mandado de segurança. No artigo 5º, inciso 67 da Constituição, nós encontramos menção do habeas corpus. No inciso 69, nós encontramos a menção ao mandado de segurança. E quando a Constituição fala sobre mandado de segurança, ela já diz que o mandado de segurança só é impetrado depois de um crivo preliminar. Que crivo é esse? Você verifica se não é caso de habeas corpus e você verifica se não é caso de habeas data. Se não for nenhuma dessas possibilidades, o direito líquido e certo, como mencionou a Núbia, será vindicado por intermédio do mandado de segurança. Você certamente, se está assistindo essa aula, né, como a Núbia, já sabe para que se presta o habeas corpus, que se sujeita à tutela, né, se destina a tutelar liberdade, não apenas liberdade puramente, mas liberdade de locomoção, como a gente aprendeu na última aula. E o habeas data, ele se destina a franquear acesso à informação pessoal, à informação do próprio impetrante que está em mãos do poder público e porque, por qualquer razão, ele não está tendo acesso.
Então, se o direito líquido e certo que você quer vindicar, que você quer reclamar, não é liberdade de locomoção e não é acesso à informação pessoal que está em posse da autoridade pública, então o caminho é o mandado de segurança. Só para a gente ver aqui uma possibilidade, imagine que você transitou pelos 5 anos do curso de Direito, se formou bacharel em Direito e participou da formatura e tudo mais, e logo em seguida você prestou o exame da OAB. Alguns, a exemplo da Núbia, né, já estão aprovados na primeira fase desde agora no 5º ano, né? E alguns de vocês também, inclusive parabéns por isso. Mas enfim, você prestou a prova da OAB, foi aprovado, depois colou o grau, tem o título de bacharel em Direito. E então você decide se inscrever nos quadros da OAB, porque enquanto você não se inscreve lá, advogado ou advogada, você ainda não é. Por mais que você seja bacharel em Direito, por mais que você tenha sido aprovado no exame da OAB, para que você de fato possa se declarar advogado ou advogada, você precisa se inscrever nos quadros da OAB. Quando você faz isso, a OAB lhe passa uma série de requisitos, de documentos, a bem da verdade, que você precisa apresentar para que você seja cadastrado nos quadros da OAB. Seu RG, seu CPF, é, residência, né, o endereço e, o mais importante, o seu certificado, a demonstração de que você é um bacharel em direito, o seu título, o seu diploma. E aí, por qualquer razão, você volta à instituição em que você estudou, pede o seu diploma, porque muitas vezes, no dia mesmo da formatura, o diploma ainda não está pronto. Te entregam um canudo só para foto mesmo, mas lá dentro tem um papelzinho dizendo: olha, procure a secretaria, porque o diploma ainda não está pronto. Imagina, tem muitos alunos, né? Aquela coisa toda de final de ano. Eu lembro até de um amigo que ele recebeu o diploma, ele fez USP, inclusive, é um diploma muito bonito e grande, assim, eu tenho essa cena na cabeça, e ele já tinha se formado há uns 4, 5 anos e ainda não tinha emitido o diploma. O que é natural, porque há muita, né, demanda até chegar a sua vez, né, para chegar ao diploma mesmo. Antes disso, tem um certificado e assim por diante. Mas digamos que não foi todo esse tempo. O fato é que você procurou a secretaria da instituição de ensino onde você estudou e não te não te apresentaram o diploma. E por essa razão, por não terem te apresentado o diploma, ou um certificado, ou qualquer coisa dessa natureza, você não conseguiu se inscrever na OAB. Ou, talvez até pior, você que foi aprovado, aprovada em um concurso público, não conseguiu apresentar a documentação correspondente para tomar posse do concurso público. Imagina uma situação dessa. É certo que, num quadro como esse, você tem direito líquido e certo a ver materializado a sua progressão acadêmica naquele diploma. E isso, obviamente, não se faz mediante HC, porque não tem liberdade de locomoção envolvida. Isso não se faz mediante habeas data, não é uma informação pessoal a ser colhida. É uma ordem que aquela instituição de ensino precisa receber, a fim de que cumpra a sua parte, que faça aquilo que precisa ser feito. E, nesse caso, por exemplo, há espaço para impetração de mandado de segurança, a fim de que se garanta direito líquido e certo. A gente vai ver aqui mais adiante, mas já que a Nubia já adiantou, direito líquido e certo é aquele que não depende de dilação probatória, ou seja, você se apresenta em juízo com a chamada prova pré-constituída. Você se apresenta em juízo com tudo o que é necessário para que o juiz ele defira ou não defira o seu pedido. Tudo que é preciso já está ali. Então você apresenta, olha, aqui está meu contrato, uma instituição particular,
em que eu estudei durante 5 anos, me formei em Direito, aqui está o meu, aqui estão as minhas notas, aqui está o meu histórico escolar, aqui estão fotos da formatura, enfim, tudo o que demonstre que você estudou ali. Então, o juiz ele não precisa convocar designar uma audiência, por exemplo, ele não precisa fazer pesquisas em campo, enfim, ele não precisa fazer dilação probatória para que ele decida a respeito da concessão ou não concessão da segurança correspondente ao seu mandado de segurança. Então, é requisito do mandado de segurança que se disponha de prova pré-constituída, de direito líquido e certo. Ele não precisa de testemunhas, ele não precisa de acréscimos. A prova, por si só, pré-constituída, documentalmente, é suficiente para subsidiar a decisão do juízo. E com isso, praticamente, nós concluímos a aula, mas vamos aqui considerar ainda alguns pontos, né, só para a gente destacar. É sempre importante, viu, gente, que esse tipo de tema, todos os temas, a bem da verdade, você comece com a leitura do texto da Constituição e do texto da lei. Até agora, né, já que o nosso foco aqui é o AB e exame de segunda, agora que vocês estão caminhando para a segunda fase, inclusive, se possível, na sua dissertação, nas dissertações que você parar na prova da segunda fase, primeira coisa, seja assertivo, vá direto ao ponto. Não precisa ficar enrolando, não precisa parecer culto. O importante é você colocar a informação no papel. E segundo, porque imagina quantas provas que vão ser corrigidas. Aí está lá o examinador. Precisa chegar no terceiro parágrafo para então descobrir que você está respondendo o que o enunciado perguntou. Né? Então, seja vá cirúrgico, assertivo, vá direto ao ponto. E outra coisa, outra dica que eu daria é introduzir, se o tema tem um viés constitucional, introduza com a Constituição. Comece com a Constituição, com o que diz a Constituição a respeito. E depois que você esclareceu o que diz a Constituição a respeito, você desdobra no que é infraconstitucional. Assim, a sua resposta cria um lastro, né, uma linha lógica, um raciocínio que pode ser bastante interessante. Então, o texto correspondente ao mandado de segurança, ele tem previsão constitucional, obviamente, artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e ele tem também lei própria, que é a Lei 12.016 de 2009. Diferente do habeas corpus, que a sua disciplina é um enxerto dentro do próprio Código de Processo Penal, o mandado de segurança, ele tem lei própria. Então, quando você estudar mandado de segurança, leia o texto correspondente na Constituição e, na sequência, leia também aquilo que diz lei própria, que é a Lei 12.016 de 2009. Então, aqui no artigo 5º, só para a gente ver os termos gerais, a gente identifica conceder-se-á mandado de segurança, ou seja, ordem do juízo, né, para que assegure a segurança de determinado direito, para proteger direito líquido e certo, que a gente já sabe o que é direito demonstrável por prova pré-constituída, não amparado por habeas corpus ou habeas data, o que significa que o mandado de segurança é um instrumento residual, remanescente, porque primeiro você avalia se há abertura para habeas data, se há abertura para habeas corpus, e não sendo o caso, então você deságua no mandado de segurança, daí a subsidiariedade. E, na sequência, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, é o cabimento aí do mandado de segurança, tá? Então, não me franquearam o meu diploma, e eu tenho direito a esse diploma. Peraí, isso aí é ilegal. Não me deram o prazo que deram a outras pessoas numa situação de concurso público. Isso aí pode ser abusivo, enfim. O responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse aqui é um detalhe importante. Por quê? Porque quando nós estudamos o habeas corpus, nós aprendemos que no polo passivo do habeas corpus pode estar tanto o ente público quanto o ente privado. Até exemplifiquei lá com a situação do asilo, com a situação do hospital, que restringe a liberdade de locomoção das pessoas. Porém, no mandado de segurança, não há margem para que você impetre um mandado de segurança contra ente eminentemente privado no exercício de atividade privada. Veja que você até pode impetrar um mandado de segurança contra uma pessoa jurídica de direito privado. Você pode, mas essa pessoa jurídica de direito privado estará no exercício de atribuições do poder público. Então, no caso aí do nosso diploma, do nosso exemplo, você impetrou um mandado de segurança contra a instituição de ensino, que não está te dando o diploma. E essa instituição de ensino é privada. Mas então por que que pode mandado de segurança? Porque no exercício, na ministração da educação, na administração do ensino, essa entidade privada está no exercício de uma atribuição que é essencialmente pública. A atividade é privada, é fato, né? A instituição é privada, mas a atividade ela é pública. Mas como o poder público não tem condições de oferecer educação para todos, ou saúde para todos, sem contar com, com a iniciativa privada, então essa atividade é compartilhada. Até também pela natureza do nosso Estado, que não é apenas social, que é uma natureza também capitalista. Em razão disso, obviamente que há abertura, graças a Deus por isso, para a iniciativa privada, certo? Então, guarda essa distinção, essas duas distinções basilares aí do mandado de segurança que a gente viu a partir do texto. Que, primeiro, o mandado de segurança ele tem natureza residual, remanescente. Primeiro você verifica se é caso de habeas corpus ou se é caso de habeas data. Se não for, aí você se inclina para o mandado de segurança. E a legitimidade passiva, enquanto no habeas corpus pode ser ente público e privado, no caso do mandado de segurança sempre é ente público, ainda que privado, mas nesse caso privado no exercício de atividade pública. A natureza do mandado de segurança, assim como do habeas corpus, é de ação, ação autônoma de combate, de impugnação, porém, nesse caso aqui, de natureza civil, porque não há privação de liberdade, nem ameaça à liberdade. Então, a natureza dessa ação do mandado de segurança é civil, não obstante o seu status constitucional. Se é uma ação, não é um recurso. É claro que o mandado de segurança ele pode ser utilizado numa situação para combater uma decisão judicial, o que sugere a feição recursal. Porém, o que o mandado de segurança está fazendo é simplesmente suprindo um espaço onde não há margem, onde não há possibilidade para interposição de recurso, embora a decisão precise ser combatida. No processo civil, por exemplo, a gente está habituado em combater decisões interlocutórias mediante a interposição de agravo de instrumento. Porém, quando você enfrenta a justiça trabalhista, você verifica que, ante decisões interlocutórias, não há margem para agravo de instrumento. Então, você pode contestar, impugnar aquela decisão, mas o agravo mesmo que você queria ter, você não tem. Você vai ter que atacar isso que te incomoda naquela decisão, quando da própria sentença, e aí você vai interpor o recurso próprio. Porém, se a situação se a situação sugerir, você poderá, nessa situação que não há o recurso, interpor mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, ele supre essas lacunas. Mas perceba, não é porque ele é um recurso,
que ele é uma ação autônoma para garantir direito líquido e certo. Então, mesmo nessa situação, você não tem um instrumento recursal, mas você pode se valer do mandado de segurança para vindicar, para questionar aquele ponto que te incomoda. E o mandado de segurança tem essa natureza mandamental, tem a natureza de ordem do juízo. O que você busca no juízo é a concessão da segurança. E essa segurança ela é garantida mediante a ordem judicial. Então, nesse caso do nosso exemplo, o que diria o juízo? Determino que a instituição X emita o diploma correspondente em tantos dias, sob pena de multa ou qualquer coisa dessa natureza. Então, veja que é uma ordem, se busca esse mandamento, essa ordem judicial, a fim de conferir, então, efetividade à ação impetrada. O objeto da tutela do mandado de segurança, direito líquido e certo, que nós já sabemos o que é, né? Está aí a pergunta na tela, mas que Nuber já nos antecipou, direito que pode ser previamente demonstrado, mediante prova pré-constituída, né? Sem necessidade de dilação probatória. E aqui entra um outro elemento muito interessante, pontual e determinante, que é quando você percebe que o seu direito foi violado, quando você toma ciência de que aquele direito foi violado, você passa a dispor do prazo de 120 dias. Lembrando que 120 dias não equivale a 4 meses. 120 dias e 4 meses são coisas diferentes, certo? Então, 120 dias são 120 dias. 4 meses são 4 meses. Então, se eu digo 4 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, aí necessariamente tem 120 dias? Muito provavelmente não. Seja para mais, seja para menos. Então, 120 dias são 120 dias. E esse prazo, ele é um prazo decadencial. E aí vale a pena você voltar um pouco lá na parte geral do direito civil e relembrar a distinção entre prescrição, né, que é a perda da pretensão, e a decadência, né, que é a perda ali do direito potestativo. Eu não vou explicar agora, mas se você, porventura, se esqueceu, isso é bem basilar, importa que você retome essa reflexão, lembrando que o mandado de segurança, o prazo para a impetração de mandado de segurança é de 120 dias. E aí você pode se perguntar, muito bem, passaram os 120 dias, e agora? O direito fica perdido? Não. A pretensão ao direito, ela continua. Tanto é que não prescreveu. O que decaiu foi a possibilidade de você impetrar o mandado de segurança. Mas nada impede que esse mesmo direito você corra atrás dele por intermédio do ajuizamento de uma ação ordinária. Só que a ação ordinária não tem os benefícios, não tem a velocidade, né, do mandado de segurança. Então, por isso que é importante a impetração do mandado de segurança, que ele é rápido, porque ele só depende de prova pré-constituída, que ele não vai ficar uma vida lá girando no judiciário, certo? Então, daí a importância de aproveitar o tempo disponível para o mandado de segurança. A legitimação ativa para impetrar mandado de segurança pode ser pessoa física, pode ser de pessoa jurídica, mas não é como um habeas corpus que qualquer pessoa, em defesa do direito de qualquer outra pessoa, pode impetrar. Não, é muito mais restrito. Então, você que teve o seu direito, de alguma forma, violado, então você pode impetrar esse mandado de segurança, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E aí, do lado de lá, no polo passivo dessa ação, estará o ente público, a autoridade coatora, que restringiu o exercício do seu direito líquido e certo. E quando você impetra esse mandado de segurança, você coloca no polo passivo tanto o agente público, a autoridade coatora propriamente dita, quanto o órgão, né,
o ente administrativo que ela representa. O cabimento de um mandado de segurança, a gente já viu aí para trás, no próprio texto da Constituição, é quando se verifica ilegalidade ou abuso de poder. Então, você de fato teve um direito violado, um direito líquido e certo, que pode ser demonstrado por prova pré-constituída. E, diante disso, há uma ilegalidade. Diante disso, há um abuso de poder. Então, por isso, você pode impetrar o mandado de segurança. O texto interessante aqui, que a gente já fez menção, mas vale a pena a ênfase, é do parágrafo 1º da Lei 2016, que fala exatamente sobre a equiparação à autoridade pública. Então, veja, equiparam-se as autoridades, para os efeitos dessa lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais, olha esse detalhe, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, mesmo entes privados podem estar no exercício de atividade pública, como educação, saúde, assistência social, enfim, entes privados desempenham essas atividades também. E, nesse caso, o mandado de segurança pode ser impetrado contra esses entes. É necessário demonstração do direito líquido e certo, que é prova pré-constituída. Já aprendemos lá no começo, só na introdução. Então, a gente não precisa repetir. Comprovação de legalidade ou abuso de poder de forma objetiva, iminente, plausível. Tá? Porque não vale a pena você impetrar um mandado de segurança para chegar lá e dizer, olha, seu juiz, violaram o meu direito, não me entregaram o meu diploma. Mas espera aí, você é aluna mesmo? Como que você demonstra isso? Você consegue colocar aqui de maneira clara para mim, para eu ter certeza da situação? Porque se for uma coisa aberta, não será esse o caso de mandado de segurança. O mandado de segurança tem que ser bem taxado, tem que ser bem redondinho para chegar lá e ficar fácil para o juiz decidir pela concessão ou pela não concessão. Requisitos para impetração de mandado de segurança. Um artigo determinante da Lei 2016 é o artigo 5º, que no artigo 5º ele fala sobre situações em que o mandado de segurança não é albergado. Situações que poderiam confundir você, fazer você supor que o mandado de segurança seria uma possibilidade, mas que não são. Então, o que diz o artigo 5º? Não se concederá mandado de segurança quando se tratar, primeiro, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Então, veja, você sabe que é possível existir curso processual, desculpa, existir curso processual tanto em esfera administrativa quanto em esfera judicial. Então, imagine, a Núbia é uma servidora pública e, por qualquer razão, lá perceberam que a Núbia incorreu numa conduta que pode sujeitá-la à demissão do serviço público. Abre-se uma sindicância, sei lá, um instrumento de investigação, um instrumento procedimental, mesmo na esfera administrativa, para investigar a Núbia. Estou dando esse exemplo, mas pode ser tantos outros. Por fim, teve uma decisão desse procedimento administrativo. E para essa decisão do procedimento administrativo, é possível interpor recurso. E a interposição desse recurso ainda pode vir com efeito suspensivo, que é aquilo que vocês já aprenderam lá em teoria geral do processo, em processo civil, tá? Tem efeitos possíveis, efeito devolutivo, efeito translativo, efeito suspensivo, enfim. Quando há só o efeito devolutivo, por exemplo, você simplesmente entrega para a instância superior para que ela decida aquilo que vinha então sendo apurado pela instância de origem.
Porém, além do efeito devolutivo, alguns recursos abrem margem também por efeito suspensivo, ou seja, aquilo que foi decidido fica suspenso até que se tenha uma decisão definitiva. Então, se você tem a possibilidade de ter um recurso na esfera administrativa suspensivo, ou seja, eu teve uma decisão na esfera administrativa que me demitiu do serviço público, ok, mas você interpôs o recurso e com esse recurso a sua demissão ficou suspensa, você continuou trabalhando, você continuou recebendo, né, seus vencimentos. Então, essa situação entende, prescreve a Lei 2016-2009, não é uma situação para mandado de segurança. Isso não significa, não se confunde, tá, com, ah, com violação do acesso ao Poder Judiciário. Você pode procurar o Poder Judiciário e você não precisa de decisão em nível administrativo para procurar o Poder Judiciário. Você só não pode procurar o Poder Judiciário por mandado de segurança. Você pode procurar por outra via. Até se eventualmente você procurar o Poder Judiciário por mandado de segurança e a outra parte vier informar, ô seu juiz, mas espera aí, isso ainda está em curso lá em esfera administrativa e há possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo lá. O juiz paralisa, suspende esse mandado de segurança que foi impetrado, até que, na esfera administrativa, isso seja resolvido. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A lógica é a mesma. A diferença é que, no inciso primeiro, nós estamos falando de um procedimento ainda em nível administrativo. E no segundo inciso, você já teve o trâmite processual, sentenciou, abriu espaço para interposição de recurso. E pode interpor recurso com efeito suspensivo. Então, por que impetrar mandado de segurança se você pode obter os mesmos efeitos que você gostaria de obter a partir da interposição de recurso com efeito suspensivo, certo? Então, não há essa possibilidade nesse caso. E a outra possibilidade que impede o mandado de segurança é de decisão transitada em julgado, o que inicialmente parece óbvio, porém, quando a gente lembra do habeas corpus, que nós vimos na última quinta-feira, a gente se recorda que o habeas corpus, mesmo depois do trânsito em julgado, ele é possível que ele seja impetrado para garantir a liberdade de locomoção, seja ameaça, seja a restrição de fato. Mas não é o caso do mandado de segurança. Transitou em julgado, já não tem mais espaço para o mandado de segurança. Esse é um artigo muito importante, que cai muito em provas e que vale a pena você guardar essa ideia, tá circulada aí na sua lei, artigo 5º da Lei 12.016 de 2009. Aspectos procedimentais do mandado de segurança, artigo 6º da lei própria, você vai impetrar esse mandado de segurança contra a autoridade coatora e, como eu disse, você vai colocar junto o ente administrativo que essa autoridade coatora representa. Patrocínio do mandado de segurança. A gente aprendeu lá no habeas corpus que qualquer pessoa mesmo, pode impetrar mandado, habeas corpus. Agora, no caso do mandado de segurança, isso também é uma realidade? No caso do mandado de segurança, você precisa contratar um advogado ou não? Precisa ter capacidade postulatória, que é próprio do advogado, para apresentar razões? E a resposta é sim. Mandado de segurança precisa de advogado, não é qualquer pessoa que impetra um mandado de segurança, como acontece no habeas corpus. E aí cabe ao impetrante o ônus probatório de apresentar prova pré-constituída em juízo, que não há dilação probatória ou posterior juntada de documentos. Você já leva o combo pronto, pré-constituído. Essa é a essência do mandado de segurança. Cabe esse ônus ao impetrante. Um elemento interessante aqui também a ser pontuado do artigo 6º, referente ao procedimento, é que pode ser que você
vá a juízo com mandado de segurança e você até poderia ter acesso a determinado documento, mas você não tem acesso àquele documento, você não conseguiu acesso àquele documento, mas você sabe que o juiz, por determinação, valentes do poder do Estado, pode ter acesso ao documento. Então você vai a juízo, apresenta o que você tem e diz: olha, esse documento aqui que eu não apresentei, eu não consegui ter acesso. Mas você pode, seu juiz, você não, Vossa Excelência, pode, mediante determinação. Basta que se oficie para esse ente, para essa autoridade, e ele vai te apresentar esse documento que eu preciso, né, para formar o combo como um todo. Então, aí o artigo 6º, parágrafo 1º. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se acha em repartição ou estabelecimento público, ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo, você tentou, você não conseguiu, por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. E aí por diante. Então, tudo que você tem, você apresenta. Mas se porventura aquilo que você não tem, você só não conseguiu, porque a autoridade pública restringiu a você o acesso, quando da impetração do mandado de segurança, você pode fazer menção a fim de que o juiz, de ofício, preliminarmente, determine, oficie a esse ente para que ele apresente o documento e aí, então, com o combo pronto ou com a justificativa, né, porque o ente pode dizer, não, mas eu não tenho nada disso. É conversa. Tá? Enfim, aí nós vamos supor que tem, se compõe o combo e aí o juiz decide. Hipótese de indeferimento liminar do mandado de segurança. Todas as ações que nós vimos, inclusive em controle de constitucionalidade, nós percebemos que é possível o indeferimento liminar, de pronto. Qual as implicações dele no mandado de segurança? Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança, ou lhe faltar algum dos requisitos legais, ou quando decorrido o prazo legal para impetração. Então, o juiz pode olhar e dizer: realmente, é caso de mandado de segurança, mas, olha aqui, o prazo decadencial foi, escoou, passaram-se 120 dias. Então, caso você queira vindicar esse direito, agora só por ação ordinária, você perdeu o prazo. Ou, não, isso aqui não tem como você demonstrar mediante prova pré-constituída. Não se trata de direito líquido e certo. Você vai ter que enfrentar o processo de conhecimento normal. Vai ter que ter todas as diligências necessárias. Então, estou indeferindo liminarmente, porque não é caso de mandado de segurança. Então, tem essas possibilidades aí de indeferimento liminar no artigo 10 da lei, e assim como os recursos cabíveis desse indeferimento liminar. Se for em primeira instância, apelação, se for já no Tribunal Superior, né, em instância recursal, como origem, quando o relator indefere liminarmente, nós já conhecemos a possibilidade. É um nome que já se tornou famoso entre nós. É o tal do agravo interno, que também é chamado de agravo regimental. Então, o relator indeferiu, né, de pronto, liminarmente, mas dessa decisão cabe a interposição de agravo. Então, o que diz aí o parágrafo 1º? Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau, caberá apelação. E quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais do ato do relator, caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integra. Então, perceba a diferença. Se o mandado de segurança foi julgado pelo juiz de primeira instância, dessa decisão, seja a título de sentença, seja a título liminar, você pode interpor apelação. Porém, se tratando de mandado de segurança impetrado já no tribunal como origem, isso vai chegar para um relator. E o relator, indeferindo liminarmente, vai abrir margem para interposição de recurso, mas não apelação.
obviamente. Agravo, que é o famoso agravo interno. Despacho da inicial do mandado de segurança. Então, aqui nós não vamos ler muito texto, é só menção para vocês dos principais pontos da lei, artigo 7º. Ao despachar inicial, o que o juiz manda fazer? Quais são as providências que o juiz assume nessas circunstâncias? Estão aí descritas no artigo 7º da Lei 12.016 de 2009, que vale a nossa atenção numa leitura diferida, né, no momento posterior. Competência originária dos tribunais, né, para o mandado de segurança. Olha a peculiaridade aqui desses artigos. Artigo 16, nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito do pedido liminar. Já vimos isso. Parágrafo único, em especial, é o que vimos. Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integra. A gente já conhece essa história. Se é recurso lá na primeira instância, de decisão da primeira instância, eu interponho apelação. Se isso chegou para o relator originalmente em tribunal, dessa decisão dele que não me agrada, eu interponho o agravo. Agora, depois disso tudo, né, eu ainda posso interpor recursos para o STF, se for preenchidos os requisitos próprios do recurso extraordinário, e posso interpor recurso também para o STJ, se for também preenchidos os requisitos do recurso especial. Isso a gente vê no artigo 102, recurso extraordinário, e artigo 105, recurso especial da Constituição. Se ainda assim o que você quer contestar, do que você quer recorrer, não tem o viés constitucional do recurso extraordinário ou o viés infraconstitucional do recurso especial, mas de toda forma o seu mandado de segurança foi denegado, foi rejeitado, foi afastado, então o recurso nesse caso cabível é o recurso ordinário. Então, se é o requisito do STJ, recurso especial. Se é o requisito do STF, recurso extraordinário. Do 102 e do 105. Se não supre esses requisitos, mas a ordem foi denegada, você ainda pode se valer do recurso ordinário. Há uma peculiaridade muito interessante sobre o mandado de segurança, que é a seguinte: quando você interpõe recurso de uma denegação de habeas corpus, geralmente você vai impetrar o habeas corpus contra a autoridade coatora e você vai endereçar o seu habeas corpus para uma autoridade superior. Então, enfim, no contexto ali, não necessariamente que seja superior, mas dentro do contexto da organização judiciária. A autoridade coatora é o delegado de polícia. Você vai impetrar o seu habeas corpus para quem? Para o juiz de primeira instância. A autoridade coatora é o juiz. Você vai impetrar o habeas corpus no tribunal. E assim por diante. No mandado de segurança, tem uma peculiaridade. Você impetra o mandado de segurança junto à própria autoridade coatora. Então, se o STF é a autoridade coatora, você vai impetrar o mandado de segurança no STF. Se o STJ é a autoridade coatora, você vai impetrar o mandado de segurança no STJ. O TRF, mesma coisa, é a mesma situação, o mesmo quadro. Se essas autoridades rejeitarem de toda forma, aí você avança para outra instância. Não no caso do STF, porque não tem para onde correr, né? A não ser sentar e chorar. Mas, nas outras situações, você ainda pode tentar a instância superior. É possível medida liminar em mandado de segurança? Sim, porque às vezes não dá para esperar até vir a sentença do mandado de segurança, por mais que o processo do mandado de segurança seja rápido. Às vezes não dá para esperar. Então você vai entrar com a liminar junto. E aí você precisa demonstrar que há perigo na demora e que há fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, né? Periculum in mora e fumus boni iuris. E com isso você pode provocar os efeitos de suspensão
dos efeitos do ato impugnado, até que a controvérsia seja resolvida pelo órgão jurisdicional. Então, tempos de pandemia, formaturas para acontecer, restrições municipais de aglomeração, formatura marcada. Vem uma instituição e apresenta caminhos, procedimentos para que a cerimônia aconteça mesmo assim, sem que se incorra em qualquer prejuízo, risco para aqueles que estão vivendo o período de pandemia. Mas o decreto municipal diz que não pode acontecer e ordena sob pena de multa e coerção, etc. A instituição impetra mandado de segurança. Mas não basta tão só o mandado de segurança. A cerimônia já está marcada. Precisamos de uma decisão liminar para os próximos 3 dias. Senão, depois, não vale mais. Não tem mais sentido. Então, eu demonstro aí, preciso demonstrar que há perigo na demora e que há fumaça do bom direito. Isso aí a gente já aprendeu, que é no caso da primeira instância lá, apelação, depois da sentença, apelação, mas quando se dá em origem do próprio tribunal, então eu posso interpor agravo, chamado agravo interno. Né? Isso aí, esse texto aí a gente já viu. Aqui está um item interessantíssimo que precisa ser guardado. Obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Ou seja, o seu mandado de segurança foi concedido, você obteve êxito do mandado de segurança, mesmo que ninguém recorra, será necessário se respeitar o duplo grau de jurisdição. O próprio juiz de ofício vai encaminhar para a instância superior, a fim de que aquela decisão seja revista, né, seja referendada, porque nesses casos se observa a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Parágrafo 1º, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Recurso ordinário, especial e extraordinário, isso a gente já viu numa tela anterior, então não há razão para a gente ver aqui de maneira pormenorizada, né? Denegou sua ordem lá no tribunal, você pode interpor recurso ordinário. Tem o lastro do recurso extraordinário do artigo 102, vai de recurso extraordinário. Tem o lastro do recurso especial do 105, vai de recurso especial, seja para o STF, seja para o STJ. Se não tiver lastro nem para um lado nem para o outro, mas denegou e você quer recorrer, você se vale do recurso ordinário. E aí chegamos na hipótese de mandado de segurança coletivo, porque é possível que a gente se valha das ações constitucionais a título de defesa de direitos individuais, mas também é possível que a gente se valha desses instrumentos para a defesa de direitos coletivos, direitos que alcancem um todo. Se você quer ter o conceito mais prático, mais sucinto de direito coletivo, e você também precisa ver dos direitos individuais homogêneos e dos difusos, você tem que ir lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 81, parágrafo único, inciso 1º, 2º e 3º, e você vê essas distinções entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Seja como for, é possível, mediante impetração de mandado de segurança coletivo por aqueles que são legitimados, se resguardar direitos não apenas de uma pessoa individualmente considerada, mas da coletividade. Como diz aí o artigo 5º, inciso 70 da Constituição, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então, todos esses aí são legitimados para impetrar um mandado de segurança coletivo. Legitimação que é replicada no texto da lei, porque esse aqui é o texto da Constituição. No texto da lei, artigo 21, parágrafo único, você encontra um texto idêntico ou muito similar ao texto
da Constituição, com acréscimo no parágrafo único dos direitos que podem ser protegidos por mandado de segurança, sejam os coletivos, sejam os individuais homogêneos. E aí vale fazer o cotejo, né, a comparação desses textos com o texto do Código de Defesa do Consumidor, para ver qual é o alcance do mandado de segurança. Quanto ao mandado de segurança, distinções entre o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Distinção quanto ao objeto, porque enquanto no mandado de segurança individual o direito líquido e certo é individual, obviamente que no mandado de segurança coletivo o direito líquido e certo é coletivo. E a legitimidade ativa, qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar um mandado de segurança, mas não é toda pessoa que pode impetrar um mandado de segurança coletivo. São aqueles elencados na Constituição, elencados na lei, que têm capacidade, têm lastro para representar um grupo de pessoas e não só representar uma única pessoa. Então, objeto, interesses transindividuais do mandado de segurança coletivo, né? É um direito líquido e certo, mas ele é de amplo alcance, ele alcança a coletividade. E no caso da legitimidade, no caso do mandado de segurança coletivo, é uma legitimidade mais restrita do que a legitimidade individual, porque afinal de contas, se é individual, eu impetro o mandado de segurança para resguardar meu direito, seja meu, seja da pessoa jurídica que eu represento. E aí no material de vocês, vocês encontram essa descrição dos legitimados, legitimidade ativa de quem pode impetrar um mandado de segurança. Né? E aqui eu queria só chamar para vocês um detalhe, atenção para um detalhe que de um lado, a gente tem um partido político, desde que cumpra determinados requisitos, né? Representação no Congresso Nacional, atua em defesa dos seus interesses legítimos, e do outro lado, você tem esses entes privados, sindicato, entidade de classe, associação. No texto da lei e no texto da Constituição, diz que esses entes precisam ter há pelo menos um ano, estar em funcionamento há pelo menos um ano, e ter atuação em defesa dos interesses de seus membros associados. Mas essa atuação de um ano, esse requisito da Constituição ânua, ele se restringe às associações. Não alcança a entidade de classe, não alcança a organização sindical. Quando você faz a leitura, aparentemente você supõe que inclui todos esses. Mas, na verdade, essas restrições, elas só abarcam as associações, a Constituição ânua e essa pertinência temática que deve ser demonstrada também. Tá? Aqui, esses são os que convencionalmente se considera que têm legitimidade para impetrar mandado de segurança. E aqui a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, mas está no seu material, outros tantos legitimados que a doutrina, parte da jurisprudência, entende que também tem legitimação para impetrar um mandado de segurança. Esses aqui têm a previsão em lei, não há dúvidas, não há questionamento. E esses aqui são outras ampliações e interpretações, com previsão até em outras leis, que se considera que são também legitimados e que, caso a caso, devem ser estudadas para ver a viabilidade de aplicação pelo intérprete. Pergunta sobre a legitimidade ativa. Pergunta para a nossa audiência aí do Becherad. Os partidos políticos poderão representar somente seus filiados restritos à defesa de direitos coletivos? Ou podem interpretar, ou podem representar qualquer pessoa e qualquer causa? Eu entendo que qualquer um que se adeque ao pedido. Esse também é um entendimento de boa parte da doutrina, viu, Nubia? Porém, o STJ entende que não é o caso.
E os partidos políticos devem se restringir a sua atuação mediante mandado de segurança aos seus filiados, a defesa dos direitos correspondentes às suas causas, mas defende boa parte da doutrina e alguma jurisprudência também que os partidos políticos teriam alcance amplo para fazer uso do mandado de segurança coletivo. E esse aqui é o ponto que eu mencionei já há pouco sobre a Constituição Ânua. Tá? Partidos políticos não precisam estar constituídos há pelo menos um ano, por exemplo, para impetrar um mandado de segurança coletivo. Esse requisito é um requisito das associações. E a esse entendimento, inclusive, chegou o próprio Supremo Tribunal Federal nesse RE que a gente tem aí na tela. E com isso, findamos as nossas considerações de hoje e chegamos às nossas questões. Vamos lá? Agora, tudo para a Núbia. Vamos lá. Mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por. Mandado de segurança coletivo não pode ser interpretado por adequareba. Prova de 2012. Quem não pode impetrar mandado de segurança coletivo? Organização sindical, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional ou associações paramilitares? D. Associações paramilitares. E a sua resposta está correta. Parabéns. Ó, é texto de lei, né? Que a gente acabou de ver. Todos esses três primeiros aí estavam presentes no texto da lei. E até essa questão dos paramilitares já traria assim suspeita. Se fosse só associações, estaria certo, mas associações paramilitares, não. Agora uma questão maior, com leitura da Núbia. Vamos lá, Núbia. Por favor. ALFA, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, ingressa perante o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos de seus representados. Considerando a urgência do caso, a ALFA não colheu autorização de seus associados para a impetração da medida. Com base na narrativa acima, assinale a afirmativa correta. A. A ALFA não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, de modo que a defesa de seus associados em juízo deve ser feita pelo Ministério Público ou, caso evidenciada a situação de vulnerabilidade, pela Defensoria Pública. E aí, tá certo? Acho que não. Por quê? Porque tem legitimidade, Então, por não caso de urgência. tem legitimidade. Vamos lá. E a ALFA goza de ampla legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, inclusive para tutelar direitos e interesses titularizados por pessoas estranhas à classe por ela representada. No caso, a gente já viu que não, né? Perfeito. A ALFA possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos dos seus associados, sendo, todavia, imprescindível. Nossa, essa palavra, ela me pegou na OAB. Eu lembrava de você, eu falava, meu Deus. Eu avisei. Avisou. Ai, meu Deus. Esse prescindível e imprescindível confunde. Então, imprescindível é aquilo que eu não posso dispor. É imprescindível. Sem isso, não dá para fazer. E Necessário, né? se é prescindível, então eu posso abrir mão. Eu Então, só me salvei porque lá na frente eu li outra questão que usava o termo de novo. Só que ela era diferente da de baixo, que não usava o termo. Então eu falei, aí eu voltei para a anterior. acertou a Ai, questão? eu acertei as duas. Olha aí. Já pode colocar na minha Olha. conta essa questão, porque eu avisei de Ah, claro. o prescindível. Ó, a Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos de seus associados, certo? Sendo, todavia, indispensável a prévia autorização nominal e individualizada dos representados em assembleia especialmente convocada para esse fim. Ou seja,
Essa entidade de classe pode, obviamente, representar os seus associados, mas para isso precisa convocar os associados para os associados nominalmente responderem: eu quero ser representado, ou eu não quero ser representado. Porque se não Uhum. colher isso, então a entidade não poderia. Tá certo? Não, tá errado. Errado. Então vamos para a letra D, que deve ser a certa. Então, A ALFA possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independentemente de autorização. Seria essa mesmo. fecha com essa, Nubia? Vamos ver se a Nubia vai ficar com 100% de aproveitamento hoje. Nubia tá demais, é um absurdo. Outro patamar, como diria Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Outro patamar. Nubia, você torce para que time, Nubia? Acho que Palmeiras, né? Palmeiras. Campeão Sabia. aqui, ó. O Palmeiras está sendo muito bem gerido, inclusive, pelo Abel, né? Cara, É, né? baita técnico. Não sei se você acompanha, né? Com isso aqui é Não, fácil. mas aí que tá, Nubia. Aí que tá. Tem uma galera que tá ganhando muito e não tá fazendo nada, né? É, verdade. Ah, Tô acompanhando, sim, ainda tenho a esperança de conseguir logo esse Mundial para me parar de ser olha, chacota. sinceramente, eu acredito que não será nessa vida. Ah, E sim, reza claro. a lenda que o campeonato mundial agora, o Interclubes, ele vai ser Hum, disputado por uma série de times, muitos times. Então, quando chegar lá os representantes da América do Sul, não vai ser só pegar um time árabe ou um time africano na semifinal entendi. para pegar eventualmente um europeu e tentar sorte na final e quem sabe ganhar. Vai ter que Não, enfrentar não. meio que um campeonato mesmo. Reza a lenda. Não sei, posso O estar. verde da esperança continua de pé. Mas eu acho o Palmeiras um time muito simpático. Tem muitos amigos palmeirenses, mas enfim, né? O maior do Brasil a gente conhece, né? A gente, Você é flamenguista, né? claro. Mineiro, né? Acho que tem a Então, ver, né? é louco isso, porque muita gente não entende porque que tem muito flamenguista em Minas, embora exista flamenguista em todo lugar. Mas, sei lá, na época que o Flamengo estava bombando, época do Zico e tudo mais, ah, o acesso à televisão ainda não era expressivo, né? Em muitos lugares de Minas e tal, mas o pessoal tinha acesso ao rádio, e a rádio transmitia os jogos do Flamengo do Rio. Então, nessa, Entendi. o clássico lá na minha região de Minas, vale aqui registrar, é Flamengo e Vasco. Se você pegar os registros, não sei qual é a palavra do terremoto, mas pegar aquele jogo Flamengo e Vasco, final do Carioca de 2001, que o Petkovic, aos 42 do segundo tempo, coloca uma bola no ângulo, abalou a cidade. Flamengo e Vasco. Enfim, tem nada a ver com mandado de segurança, mas é assim que a gente termina a aula de hoje. Tá ótimo. Brigadão, brigadão aí mais uma vez. A gente está terminando essa semana, se Deus quiser. Só faltam aí mais 3 aulas, sendo que, a bem da verdade, uma delas vai ser junto. Então, a gente precisa só de mais 2 encontros para fechar. A gente vai ver mandado de injunção amanhã e depois a gente vai ver ação popular e habeas data no mesmo dia. Então a gente vai ajustar, né? De repente vai ter algum dia dessa semana que a gente não vai precisar ter aula e a gente vai completar as 40, tá Tá bom? bom. Valeu, um abraço, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.